E aí galera, tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal Taubatiano. E galera, eu acordei hoje bem cedo já com a notícia que a galera já tava esperando há um bom tempo aí, né? Em torno de um pouco mais de um mês, sobre o caso do Johnny Depp. E galera, a verdade venceu. Eu já estava vendo essa situação há um bom tempo, só que como a gente não pode julgar, né? A gente esperou que a notícia se completasse com a decisão do júri, né, lá nos Estados Unidos. E eu tô lendo a notícia aqui para poder passar da maneira mais organizada para vocês. E o júri decidiu que o Johnny Depp ele foi acusado injustamente. E como que se iniciou essa situação? A Amber, a ex dele, ela não me recordo se é numa entrevista ou numa manchete que ela deu para o jornal, ela estava falando sobre violência doméstica e colocando o Johnny Depp como, né, de maneira indireta como uma referência desse tipo de violência. E olha a notícia aqui, ó. O júri considerou que Amber Heard ela difamou seu ex-marido em um artigo do Washington Post de 2018, ou seja, 4 anos atrás, no qual ela descreveu ele ser uma figura pública que representa o abuso doméstico. Galera, essa questão da difamação, né, da cultura do cancelamento, hoje ela está muito forte e isso daí é algo que, na minha opinião, tem que ser parado, porque você vai cancelar uma pessoa, você não é juiz para poder fazer isso. Você cancela uma pessoa, aí depois de um tempo descobrem que a pessoa não tem nada a ver com aquela história, aí você já destruiu a vida da pessoa. É um lixamento, né? Da mesma maneira que é falado para não fazer um lixamento público quando se vê algum crime, da mesma maneira é na internet. E um ator super renomado, tanto ele quanto ela também, uma atriz muito famosa, essa situação fez com que ele fosse rechaçado até mesmo por Hollywood, né? Acabou meio que perdendo o papel dele de Jack Sparrow. Enfim, e é um homem que tem uma carreira brilhante aí de 15 20 anos ou até mais aí, de vários filmes que passaram pela nossa infância, nossa adolescência aí. E como que se encerrou essa história, né? Depois de mais de um mês, ele ganhou, né? Aqui na notícia fala, de acordo com a decisão, as afirmações de Hard, né, da Amber, são falsas e difamatórias, porque tratavam especificamente de seu relacionamento com Depp. O ator será indenizado em 15 milhões de dólares, ou seja, 72 milhões de reais aproximadamente. Uma bela grana, hein? Só que isso, nas proporções da vida do Johnny, é praticamente nada em comparação do que ele perdeu com toda essa questão da mídia macetando ele. A mídia brasileira, principalmente, o que a gente vê na mídia, é só macetando o cara por ele ser homem. Porque automaticamente, quando é homem, ele já é tratado como um abusador em potencial. E a maioria das vezes não é isso não. E eu já passei por 2 relacionamentos da mulher vir bater em mim, de dar tapa na cara, dar beliscão. E isso daí não é tão raro de se encontrar não. É muito comum. Assim como também tem muito homem safado que faz isso daí. Mas tem muita mulher que faz isso. Continuando aqui, né, a notícia, o júri também rejeitou as alegações de difamação que a Amber fez contra o Johnny Depp ao afirmar que não foram comprovadas. Ou seja, ela além de caluniar, ela deu uma versão infundada, que ela não conseguiu comprovar de maneira oficial, de maneira com documentos, em relação a essa difamação que ela tinha alegado. O júri concluiu que o Johnny Depp difamou sim a Amber, mas foi por meio do advogado dele, não ele em si, né? O advogado dele é o Adam Waldman. E em apenas uma das 3 acusações que tinham sido feitas da Amber em relação às difamações do Johnny, porque eram casos cruzados, né? Um debatendo com o outro e os dois tendo casos um contra o outro, não só de um lado, né? E ela vai receber 2 milhões de dólares de indenização.
Então, no final das contas, o Johnny ganhou 13 milhões aí, 13 milhões de dólares nessa situação. Depois de 6 semanas, né, o tribunal ouviu os detalhes, né, ditos sórdidos, né, do relacionamento, que teve até história de cocô na cama da parte dela, enfim, uma história bem fedida, digamos assim. E o final infeliz, né, de tudo isso que aconteceu. O Johnny processou ela, né, por difamação por causa daquele artigo que tinha sido feito lá em 2018. Embora ele não tenha sido citado diretamente o nome dele, né, a Amber ela tinha entrado com uma ação contra o Johnny por ele ter comentado em relação a esse caso do artigo que ela deu lá para o Washington Post em 2018. Aí nesse caso, né, muitas pessoas estão dizendo que os dois tiveram abuso mútuo. E eu também acredito que isso aconteceu, tanto da parte dele quanto da parte dela. Mas ao contrário do que a mídia sempre fala, não foi algo somente do homem para com a mulher, né? Foi de ambas as partes. E o que acontece em muitos relacionamentos, não tem a santinha e também não tem santinho. Os dois são muito bem culpados e responsáveis por tudo que acontece, né? E essa foi a descrição usada pela psicóloga da clínica chamada Laurel Anderson, uma ex-conselheira matrimonial dos dois. Lá nos Estados Unidos eles têm muito esse costume de ter um psicólogo do casal, para que quando tem alguma briga do casal, eles vão lá e conversam e tal, junto com essa conselheira matrimonial, né? Ela também foi chamada para depor, essa psicóloga, né? Pela equipe jurídica do Johnny Depp. E ela, a psicóloga, descreveu um relacionamento instável, ou seja, com muitas complicações ali, né? E ela fala também que ambas as partes ficavam se ameaçando sair das sessões, né, no meio do atendimento, e eles tinham brigas muito raivosas entre eles. E na opinião da psicóloga, a Amber era frequentemente a instigadora dessas brigas, então ela que começava as brigas. Tanto que no áudio que praticamente o mundo inteiro ouviu, né, ela falando: você acha mesmo que se você entrar na justiça, as pessoas vão acreditar que eu, mulher, eu tô abusando, eu que tô cometendo abuso? Então ela já tinha certeza da impunidade. Só que no final, ó, tomou. E o Johnny, né, continuando o que a psicóloga falou, né, o Johnny ele se manteve sob controle, né, por décadas, até antes de conhecer a Amber, e depois dessa situação foi relatado por esposa, enfim, às vezes do Johnny, que ele nunca foi um cara que tinha cometido violência com nenhuma delas, muito pelo contrário. Elas apoiaram ele nesse caso, muitas pessoas viram aí e tal. E a psicóloga disse, né, com a Amber foi como um gatilho, né, como uma faísca no palheiro, por exemplo. Eles se envolveram no que eu considerei ser um abuso mútuo. Os dois trocavam acusações, os dois trocavam esse abuso, o que é algo nem um pouco saudável, né, para um relacionamento. E né, a notícia continuando aqui, né, em 4 dias de depoimento, Johnny foi questionado sobre uma série de mensagens e e-mails que incluíam insultos explícitos contra a ex dele, porque era o que ela estava alegando, né, que ele insultava ela. E em uma ocasião, ele foi questionado sobre uma troca de mensagem em 2013 com um ator chamado Paul Bettany, né? E nessa mensagem estava dizendo, né, vamos queimá-la, no sentido da difamação, né? Que o Johnny tinha escrito isso, referindo-se a Amber. Daí conclui, né, vamos afogá-la antes de queimá-la para ter certeza que ela está morta. Essa daí realmente ficou uma mensagem bem desencontrada, e se ele realmente falou isso, o cara é meio pancada na cabeça também, né? Não estou passando pano para homem, não. Estou falando que nessa situação de abuso doméstico, ambas as partes, não só nesse caso apenas, mas em vários outros, né, é muito comum. E a gente fica pensando, né, tirando essa questão da notícia aqui, a gente fica pensando o seguinte, pelo menos eu paro para pensar,
é, ele e ela são pessoas multimilionárias aí, super conhecidas no mundo inteiro. E você, um Joãozinho, né, de uma cidadezinha pequena aí, ou eu também, numa cidade pequena, um Bruno qualquer aí. E se acontecer um negócio com a gente? A gente não tem dinheiro para poder pagar um bom advogado, não vai ter uma mídia para poder ajudar a gente. Se alguém falar, vai passar no jornalzinho da sua cidade, que esse jornalzinho ainda vai te jogar lá para baixo ainda, porque como você é homem, você vai sempre ser o errado. Então, se para ele já não foi fácil, né? Passou por todo esse constrangimento aí, imagina você sendo um homem de classe média baixa aí, uma pessoa humilde, que a única coisa que faz da vida é trabalhar e de vez em quando tomar uma cervejinha aí para dar uma desestressada. Você acha mesmo que você teria o apoio da mídia, de, de pessoas famosas, igual teve tantos aí que apoiaram? Você acha mesmo que você teria? Então, galera, o que fica de reflexão nessa história aqui, ó, é que pense muito bem quem que vai estar do seu lado, porque você vai passar uma vida do lado de uma pessoa abusiva, uma pessoa que vai te fazer psicologicamente fraca, sabe? Isso daí não é nem um pouco saudável, nem para você e nem para outra pessoa. A gente tem que ter do lado nosso pessoas que vão fazer a gente crescer, não uma doente mental desse jeito aqui, ou pessoa igual eu tive na minha vida no passado. Pessoas, sabe, que só te atrasam. Eu entrei no relacionamento, nesse meu último, com uma boa grana guardada. Quando eu saí do relacionamento, eu não tinha quase nada. Porque toda semana era fazendo o gosto da Dondoca. E isso, pessoal, fiquei menos 6 meses, 5 meses e meio só com ela. Mas todo dia tinha que agradar a belezinha. Nunca tinha trabalhado um dia na vida e no final eu que saí como errado. Mas cada um que segue a sua vida, né? Cada um que faz as suas escolhas. Eu, graças a Deus, estou bem melhor do que eu estava. E a gente traz reflexão isso daí. Tanto essa história do Johnny, né? E da Amber, quanto a nossa vida no dia a dia, né? Nossa vida pessoal ali. Tome muito cuidado. Você homem e você mulher, muito cuidado com quem você escolhe para sua vida. Porque vai ter pessoas boas que vão aparecer, mas vai ter muita gente interesseira que não vai te respeitar, que vai te abusar fisicamente, psicologicamente, financeiramente, sabe? Evita esse tipo de pessoa. É preferível você ficar solteiro por mais um tempo do que você escolher qualquer pessoa numa emoção aí, né? Ser uma pessoa emocionada e no final das contas você sair quebrado fisicamente, financeiramente, psicologicamente, porque infelizmente é o que resta. Depois que você coloca uma tranqueira dessa na sua vida, é o que resta. Isso quando você consegue sair vivo no final, né? Porque infelizmente tem algumas pessoas que têm um psicológico tão abalado que ela não aceita um término, não aceita um cancelamento, né? Cancelamento não, um encerrar do relacionamento, e a pessoa quer te fazer um mal muito maior do que já fez do seu lado. E galera, o vídeo foi esse. Você que ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, né, para poder ajudar a gente aí a crescer. Estamos chegando a 700 inscritos aí em menos de 2 meses. E se gostou, deixa o like, comenta aí o que você achou sobre esse caso. Eu particularmente achei que a justiça foi feita e eu quero muito que isso daí se propague, não só por ser um famoso, mas utilizar dessa fama que ele tem para poder mostrar que não existe só um lado da moeda que é o culpado ou que seja a vítima sempre. Vai ter o cara tranqueira, vai ter o cara de boa, vai ter a mulher tranqueira, vai ter a mulher de boa. Isso daí em tudo quanto é tipo de sociedade, sendo no Brasil, Estados Unidos, enfim, qualquer lugar do mundo. Vai ter o cara que vai abalar seu psicológico e vai ter aquele que vai te ajudar você a crescer na vida. Mesma coisa o contrário. A mulher que vai te ajudar e a mulher que vai destruir o seu psicológico. Então, a gente tem que tomar cuidado para ficar longe desse tipo de pessoa. Que isso daí é tipo um veneno pra gente. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. O vídeo saiu bem mais cedo do que normalmente eu gravo no final da tarde. E eu tô gravando aqui agora 8 e pouquinho da manhã. Espero que tenham gostado, que Deus abençoe. Sucesso, tamo junto.